CBF admite que o Maringá foi roubado. Quem vai e quem fica no time do Maringá? E o assunto polêmico da semana em Maringá. Hoje, agora, no vídeo do Rádio Maringá Esportes. Vamos que vamos. Olá, amigos do canal Maringá Esportes! Vídeo especial hoje de notícias, um compiladinho que a gente preparou para você, torcedor maringaense, ficar por dentro do que está acontecendo no Maringá Futebol Clube. É verdade, acabou a Série D, a gente está com saudade dos jogos do Maringá, mas não é por isso que as coisas pararam de acontecer com o nosso tricolor, Vitão. Exatamente. Já virou uma rotina aqui, toda semana sair esse videozinho enxuto para você sobre as notícias do Dogão, então vai saindo coisa nova, a gente vem aqui apresentar para você não ficar parado, porque igual você falou, Série D acabou, só que o Maringá tá no mercado, tá fazendo muita coisa, tá acontecendo muita coisa nos bastidores. Então já vamos começar com o tema mais polêmico desse vídeo, Pozão? Vitão, a CBF admitiu que houve erro sim no lance da disputa do Júlio Rodrigues com o zagueiro do Anápolis, que poderia ter sido pênalti para o Maringá e deveria ter sido pênalti para o Maringá naquele lance no jogo da volta contra o Anápolis, que terminou empatado. Lance crucial da partida que poderia ter resultado na classificação do Maringá para a final. E a polêmica é justamente por isso. Desde lá a gente vinha discutindo esse lance, a gente chegou a falar várias vezes durante a transmissão do jogo, falamos depois do pós-jogo também, que foi pênalti, que não é porque a gente é torcedor do Maringá que a gente achou pênalti, qualquer um que visse o lance achou pênalti, pelo jeito todo mundo achou, menos o professor Até Jäger. o Neymar achou. Até o Neymar achou. Né? O Neymar que respondeu nos comentários e falou também, ficou impressionado, aconteceu, mas é isso que o Pozão falou. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link do áudio do VAR para você que ainda não viu, então é só clicar aqui embaixo que você vai ver o que o nosso professor Jäger apontou no lance. E, gente, o que foi decidido é que ele vai para a geladeira da CBF e nada mais do que isso, Pozão. Pois é, Vitão. Infelizmente, eu acho que todos os times estão de mãos atadas quando esse tipo de erro acontece. Óbvio que na série A, B um pouco menos, só que o futebol é nacional. Tem série C, tem série D, tem estaduais, tem muita coisa acontecendo e a gente foi vítima de um roubo escancarado. Só que não só isso, Pozão, a gente, como é da imprensa do Maringá FC, a gente tem alguns pontos, algumas informações a mais que a gente quer passar aqui para vocês também. Só que antes de falar o que aconteceu literalmente no pós-jogo com esse árbitro, falam da indignação. Como é demorado para sair esse bendito áudio, Pozão? Como é que pode, né, Vitão? Então já aconteceu o jogo de ida da final, o Anápolis ganhou o primeiro jogo. Então, assim, cara, não poderia acontecer um negócio desse de demorar tanto. Já aconteceu o jogo de ida, porque, assim, a gente sabe que é muito difícil anular a partida. Mas poderia ter uma agilidade maior para soltar esse áudio, para mostrar isso pro torcedor, porque, cara, ficou muito escancarado ali. É literalmente um arquivo de áudio, né? Exato, exatamente. E só falando então, porque a gente teve vários torcedores da Nápoles, né, que vieram aqui nos nossos comentários, que falaram, não, porque não foi pênalti, porque vocês estão chorando. E, gente, desde a transmissão a gente falou, não é querendo chorar, não é, porque a gente é torcedor que a gente tá falando isso, foi pênalti de verdade. E agora não tem mais o que falar, torcedor da Nápoles, não somos nós mais que estamos falando, é torcedor, é a CBF que tá falando. A maior instituição de futebol do Brasil. Quem cometeu o erro admitindo o erro. Então, cara, não adianta vir aqui falar que não foi pênalti, porque foi pênalti sim. E agora falar um pouco assim, eu sei que vocês também tentaram se explicar pelo roubo que aconteceu na casa do Anápolis, nenhum pênalti que supostamente o Maringá também fez e que não deram pro Anápolis, só que naquele lance não teve VAR, naquele lance não teve tanta polêmica assim. E eu vou ficar, não, vou ser bem sincero aqui, Pozão. Se fosse, a gente realmente iria falar, porque tem todo mundo aqui quer um futebol melhor para a Série D, um bom futebol para a Série C agora que a gente está classificado, tanta gente quanto o Anápolis, só que não é criticando sempre que acontece contra a gente que a gente vai chegar em algum lugar. E outra, nesse lance também do Gonzalo, nem teve o VAR chamando. O VAR nem chamou para olhar. Então, nesse do Maringá é totalmente diferente. O cara foi lá, viu, teve áudio. E, Vitão, conta pra gente esse conteúdo do áudio. Olha, você provavelmente já pausou o vídeo, já viu aqui embaixo, ou se você também já está lembrado, no áudio é claramente possível que, gente, é um mau caratismo do nosso Visão, porque durante o ocorrido, durante a ação, ele vai lá, não marca o pênalti, já começa a gritar para a cabine que não viu nada, e daí sim a cabine começa a revisar o áudio, e daí eles começam a conversar, uma cabine que é 100% lúcida. Pô, eu fiquei até impressionado, por que esses caras não estão optando, por exemplo? Pois é. E falaram que, olha, Jäger, possível decisão de penal, vai visualizar. E antes deles falarem para ele já estava gritando, não, eu não vi nada.
Eu falei, cara, é só ir olhar. Tanto Tá. que o cara fica falando, calma, 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 vê a imagem. Então, isso vem depois, porque o Jäger vai pra cabine do VAR, daí ele fala, pá, pode passar o lance. Daí, enquanto eles estão passando a primeira vez o lance, que é aquela imagem a pior de todas, lá de cima, o Jäger já fica maluco, falando, não foi nada. Daí sim que acontece o que o Pozão falou, os caras começam a falar pra ele, gente, ô Jäger, calma, não é pra você falar nada ainda, é pra você decidir. Literalmente o cara fala isso. Então, cara, é bizarro o áudio. Eu não sei porquê. Tem gente que acha que não é mau caratinos, que o cara é só ruim mesmo. Mas daí que vem as informações a mais que a gente tem também. Só pontuar também que é difícil a gente falar do caráter de uma pessoa, né? Porque é algo muito sério. Mas de verdade, eu não acho que ele seja tão incompetente ou burro nesse nível de não saber que foi pênalti. Então, na minha É a visão, regra do se o cara futebol. fez o curso da CBF, se o cara tá lá, pô, se o cara conhece o mínimo de futebol, ele sabe que foi pênalti, sabe? E numa situação dessas, a gente passa a duvidar sim do caráter da pessoa de que foi mal intencionada lá por ele Davis. Exatamente. Depois da sua decisão de não prosseguir com o pênalti, o VAR até parece que desabafa, tá, cara, vai lá, já não foi, não tem o que fazer, você que tá pitando. É um pouco até triste, mas é o que acontece. Nos bastidores a gente tem a notícia que ao sair do estádio, o juiz, o Jäger, ele começa a rir da cara dos torcedores do Maringá na saída do túnel. Risadinha debochada. Aquela risadinha debochada, começa a falar que vai anotar tudo em súmula pros torcedores, porque começam a jogar coisas, daí ele começou a rir e falar, nossa, vou anotar isso aqui na súmula, que tom de ironia. E também na saída do estádio, aí que é a coisa mais grave, ele começou na saída, quando ele estava indo embora, ele passou pelo corredor, e nesse corredor tinha familiares de jogadores, assim como suas esposas. E nessa hora ele também começou a rir para Cara, eles. não existe um negócio desse. Assim, a gente não estava lá, a gente só recebeu essa informação. Se for verdade, é uma pena. Não tem o que falar, é só uma decepção que um cara desses apitou um jogo tão importante para dois clubes. E que o senhor Jäger, Túlio, na minha opinião, não devia nunca mais apitar um jogo profissional na vida desse cara. De verdade. Vai Depois pra de um negócio- geladeira, né? Vai pra geladeira, mas depois de um tempo ele vai voltar. Esse que é o mais triste de tudo. Espero que esse cara nunca mais pise aqui em É. Maringá e nunca mais apite um jogo do Maringá. E você tá achando, vai pra geladeira só porque é o Maringá? Não, gente. Porque os times ficam de mãos atadas literalmente, não tem o que fazer. Esses tempos atrás também aconteceu com o São Paulo, na Série A agora, que um juiz também não reconhecia a regra, daí eles foram atrás da CBF, pediram áudio, viu que tava errado mesmo, só que daí a CBF só falou, olha, erramos, ele vai pra geladeira. Então assim, se aconteceu isso com um time da Série A, pro Maringá que tá na Série B, perdão, daí, Série C agora, aí realmente não tem o que fazer, vai ser só notinha oficial mesmo e Deus acuda. Próximo tópico agora, quem sai e quem entra, Pozão? Vitão, então a gente teve algumas movimentações aí no mercado, né? E a gente tem uma confirmação de alteração no elenco do Maringá, que foi do zagueiro Luiz Fernando, que rescindiu o seu contrato. Ele teve apenas um jogo como titular do Maringá, que foi o jogo contra o Santo André. É verdade, não foi muito utilizado, mas é a única modificação confirmada até agora no elenco. Além disso, Vitão, a gente tem alguns rumores, não é mesmo? É a melhor parte, né? É a melhor parte. Então a gente tem aí alguns rumores de saídas, de possíveis saídas. Os mais fortes são em relação ao Parrudo, que deve estar de saída mesmo do Maringá, ao Demisson, que é ídolo do Maringá, mas que aparentemente está enxergando como ciclo encerrado no Maringá Futebol Clube. Um bom ciclo encerrado, diga-se passagem. Exato. E também do goleirão Rafael William, que é do Coritiba e provavelmente o Maringá não vai querer que ele continue no Maringá como empréstimo. Exatamente. Todas essas informações, vamos dar aqui os créditos à Rádio Pinga Fogo, foi ela que foi lá e apurou e soltou essas informações aqui. A gente só está repassando para vocês. Eu fico um pouco triste, principalmente pelo Luiz Fernando, que parecia saber jogar muita bola, só que teve a lesão dele, e para quem não sabe, ele ficou a maior parte da série D lesionado, não conseguiu se recuperar a tempo de desempenhar um bom futebol e vai retornar para o seu time lá em São Paulo. Rafael William, também a gente fica um pouco triste, porque é um cara que, aparentemente, quando a gente vê goleiro, a gente pensa em altura. Era um cara alto, então a gente acha que ele tinha um potencial, mas era de empréstimo e está voltando para o Curitiba. E o Demisson mesmo, já mais de 100 jogos para o Maringá, fez uma passagem histórica no clube, já deixou a sua marca. E se tiver realmente de saída, é uma boa sorte para o nosso goleirão, nosso camisa 1. A gente fica muito grato ao Demisson. E duas entradas, né? Duas entradas, na verdade, pode ser bem mais. Pode ser bem mais, porque o que acontece? O Maringá tem muitos jogadores emprestados. E pode ser sim que esses jogadores voltem de empréstimo para o Maringá Futebol Clube no Campeonato Paranaense já. E são esses jogadores. Quer falar, Vitão, dos jogadores? Eu vou falar do único que a gente sabe que praticamente não vai voltar, que é o lateral Marcos Vinícius. Ele está sendo destaque no Avaí, é titular absoluto, sempre tendo boas notas em esses sites que fazem as notas.
E daí, realmente, não, eu acho que O melhor lateral da Série B, Vitão. Pô, disparado, cara. E é até cômico falar, porque o Avaí, quando o contrato do Maringá começa a falar, pô, contratação de time de Série Nem D, pode, né? mas aí que surpresa grata, a gente deu aí o Marcos Vinícius para vocês. Estamos sentindo falta, mas tudo bem, uma boa sorte pro Marcos Vinícius. Esse é o único que a gente acha aqui que não pode voltar. Mas agora, as outras que podem sim retornar por não estar desempenhando tão bem o futebol assim, não estar serem tão utilizados e podem acabar voltando pro Maringá. É Mirandinha, é Zé Vitor, E é Morelli. Vilar, é Morelli e talvez o Rodrigo. Talvez. Esses dois do Avaí, gente, é bem provável que se o Avaí vá bem na Série B e continue, claro, com essa campanha de estar brigando ali pela Série A, que se o Avaí suba para a Série A, esses jogadores também sejam levados juntos para a Série A com o Avaí. Mas esses outros, principalmente o Zé Vitor, E o que não Morelli? foi utilizado muito, e o Morelli, que está muito mal no Coritiba, pode ser sim que num eventual final de empréstimo voltem a atuar pelo Maringá. Todos esses que a gente falou vão voltar. O empréstimo acaba no final desse ano, É. gente. Ou no mês 11 ou no mês 12. Uma que a gente também não falou que pode voltar. Esse que foi dada a informação pela página MFC Mil Grau foi o Serginho, que também pode acabar voltando para o Maringá em fim de contrato. Daí uma meia ali com Léo Ceará e Serginho. Cara, Mas, enfim, são algumas informações. Agora, igual a gente falou, tudo especulação. tudo São especulação fins por de enquanto. contratos e que pode acabar voltando. E tem uma peça em específico que eu acho que você não vai gostar, Pozão. Ai, meu Deus do céu, não me fale. Então, por favor, quem que pode voltar para o Maringá? O Bruno Lopes, né? Mas assim, o Bruno Lopes tem o contrato encerrado de empréstimo, mas por enquanto não saiu nenhuma notícia dele. O Serginho, Vitão, só para voltar e falar dele, ele tem especulação porque o Santos não está querendo continuar com o contrato dele. E isso significa que ele vai retornar ao Maringá, caso o Santos não conte com ele, porque é um empréstimo. Exatamente. Então, isso saiu na mídia. Agora, informações do Bruno Lopes a gente não tem, do Mirandinha a gente não tem também, É do só Morelli a gente não tem. informação que tá acabando com o empréstimo. Exato. E é isso. E o que saiu foi sobre o Serginho mesmo, por enquanto. E agora, os jogadores que a gente sabe que fica e também tem muitas chances de ficarem. São eles, Pozão. Tem lá. O Léo Costa, o Robertinho, o Léo Ceará e o Moraes, que são jogadores que a gente tem a praticamente certeza que vão ficar dentro do Maringá. Principalmente o Moraes, o Léo Ceará, que a gente teve a oportunidade de conversar com ele, trocar umas mensagens. Então a gente sabe que eles sim vão ficar no Maringá. O Léo Costa e o Robertinho. Não, o Robertinho a gente também, né? Tem a confirmação, na verdade. Também, já praticamente certa, né? Uma fonte segura a gente abordou, só que o Léo Costa realmente foi dada a informação pela página MFC Mil Grau, Pozão. É isso. E Vitão, é válido falar também da entrevista que o vice-presidente do Maringá deu lá na CBN Com Sports. certeza. Mandar um abraço aí pro Ivaldo Maciel, né? O âncora do programa aí, já fomos lá também de convidados. O convidado dessa vez foi o vice-presidente do Maringá. E na mesma. Onde saiu a notícia da rescisão do Luiz Fernando, foi lá que ele soltou a notícia. Ele também falou nessa entrevista que o Maringá pretende manter 90% do elenco para o Paranaense. Então é interessante saber que a diretoria tem essa visão de manter a maioria, a base do elenco, a grande maioria, né? 90% do time para a disputa do Paranaense, né? E é claro, fora a galera que vai chegar. Diferente do campeonato passado, que a gente mudou 90% do time. Pois é. Então a gente é uma boa notícia. O nosso time é muito bem estruturado, muito bem entrosado. Criou muita casca nessa Série D, então 90% ficar, a gente já se sente até mais seguro de começar um paranaense. Exato. E agora, para o último tópico, Vai lá, um Vitão. assuntozinho meio polêmico que acabou surgindo nas redes sociais do povo maringaense, né, durante essa semana. O que saiu, a gente acabou dando um monte de informação dada aqui pela página MFC Mil Grau, e o que saiu é que foi feito um post por esta página, o MFC Mil Grau, o Maringá Futebol Clube Mil Grau, que ele estaria encerrando as suas atividades por conta de críticas relacionadas a ele durante as suas postagens, durante a sua vida ali no Instagram em específico. O que acontece é que eu particularmente queria separar uma parte desse vídeo para explicar a importância da torcida para o time de Maringá e até o Maringá reconhece isso. Exato. Um exemplo disso é a própria Rádio Maringá Esportes. A gente surgiu esse ano agora, a gente já teve muito acesso por parte do Maringá, eles confiam muito no nosso trabalho, acabam ajudando muito a gente e é uma coisa surpreendente para dois moleques que começaram. Só que acontece, a torcida maringaense tem um papel muito importante de divulgação do time, de criar uma torcida que se identifique com o time, de dar realmente esse apoio. E daí nisso estão as páginas de Instagram, estão os canais de YouTube, estão páginas de TikTok, tem muita gente por trás. Tem o Ícaro, por exemplo, tem Com certeza. todas as rádios que a gente menciona aqui. E
eu acho que às vezes pegar um pouquinho pesado nessas críticas, a gente pode dar aquela segurada. É, Porque o Maringá está em uma reta de crescimento muito grande agora. Muito, muito, muito grande. Tanto em questão de relevância nacional, quanto relação de futebol, quanto a própria integridade nas suas mídias sociais. E como depende de torcedores, como depende de nós maringaenses para fazermos isso também acontecer. Eu acho que quando, por exemplo, uma página faz um post, é legal a gente dar aquela força. pra Se a gente tem uma motivar. crítica, faça uma crítica, só que porém construtiva. Não vai lá para tentar atacar a pessoa, para tentar denegrir o trabalho dela, porque daí já é muito complicado. Por exemplo, infelizmente não é o nosso trabalho aqui do Pós, a gente tem uma vida por trás disso, a gente faz, querendo ou não, de hobby agora e custa muito pra gente fazer. E a gente sempre aceita as críticas aqui, a gente sempre tenta melhorar, só que vamos tentar pegar um pouco leve, porque às vezes a gente não sabe como tá passando a pessoa por trás da câmera, por trás da página, pode estar passando por um momento difícil e receber tanto hate ou tanta carga assim, às vezes não é legal. Então vamos tentar juntar todo mundo para fazer um ambiente muito melhor, não só para a cidade, mas principalmente para o time de Maringá. Em específico, esse caso do Maringá FC Mil Grau, mandar um abraço para ele, que foi um dos que começaram a divulgar a gente também. Foi a página que divulgou a gente lá no começo, quando a gente estava precisando Sim. ser reconhecido. Então, a gente viu um post que ele fez, a gente não sabe se é verdade, porque pelo que eu vi, ele está continuando a postar Sim. coisas agora no Insta. Tomara que ele continue mesmo, a gente fica na torcida. E esse post motivou a gente a passar esse recado aqui de, gente, vamos todo mundo junto aí, né? Nessa de divulgar o Maringá, de ajudar o Maringá. Se tiver alguma coisa que vocês não gostaram no vídeo, claro, pode comentar tranquilo, desde que seja de maneira respeitosa, não só pra xingar, falar mal. A gente tá aberto aqui, a gente sempre foi muito aberto, eu sempre gostei, eu e o Vitão, a gente sempre gostou de responder todos os comentários, nem que seja dando sugestões, eu gosto muito quando tem sugestões nos comentários também, só que vamos agir com respeito, e a gente tem tentado fazer isso, responder todos com respeito. Até os caras do Anápolis que vêm xingar, eu respondi com respeito. Então Por é isso. Mandar um abraço para o MFC Mil Grau, que ele continue fazendo seu isso. conteúdo. Para quem não sabe, é uma página no Instagram que faz lá sempre um meme um pouco mais divertido, uma crítica aos nossos rivais. É legal. Então não tem E por... notícias. E notícias, principalmente a gente trouxe aqui algumas notícias que ele deu. Então se inscreve lá no canal dele, que é muito importante para todo mundo. Fala um pouco dos patrocinadores agora. Bora. Então, Singular Marcas e Patentes, se você não registrou ainda o seu negócio ou patenteou o seu produto, por favor, Singular Marcas e Patentes há mais de 20 anos em mercado nacional e internacional. Pozão? E Ótica Leonel, a melhor e a mais tradicional da nossa cidade de Canção, com selo Maringá Esportes, para os nossos inscritos aí. É isso aí, gente. Curta o vídeo, deixe seu comentário, se inscreva. Passamos já de 1.000 inscritos. Agora, quem sabe os 2.000. Vamos que tem uma temporada pela frente, muita informação saindo. Pozão? Vamos que vamos, gente. Até a próxima.